Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso maná diário. É o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Meus queridos irmãos, e no maná diário de hoje, daremos continuidade a essa série de mensagens sobre chamado. Eu tenho certeza que o chamado de Deus está muito relacionado ao motivo pelo qual Ele estabeleceu você no contexto histórico e geográfico onde você está inserido. Deus não te colocaria para nascer nessa família à toa. Deus não te colocaria nesse bairro à toa. Deus não te colocaria nessa igreja à toa. Deus não te colocaria nessa empresa à toa. Todos os planos de Deus são perfeitos. E a maneira de Deus agir, ela é perfeita. E eu tenho certeza que de forma estratégica o Senhor tem nos inserido em locais, em ambientes, em lugares e com certeza num momento histórico, temporal, perfeito para aquilo que Ele deseja realizar. Então nós não podemos questionar por que eu nasci nessa família. Ah, meu Deus, por que eu estou nesse emprego? Ah, Senhor, por que eu moro nesse lugar onde eu sou terrivelmente perseguido? Querido, Deus te colocou aí com um propósito. E quando este propósito se realizar, Ele muda o seu nível. Então, se você ficar muitas vezes murmurando, enchendo o seu coração com coisas que não deve, alimentando de uma maneira errada, aquela fase sempre será repetida, até que você vença toda essa situação, toda essa circunstância, para passar para um novo nível, para um novo momento da sua vida. Já percebeu que existem coisas na nossa vida que vão se repetindo? Ciclos que parecem que não chegam ao fim? É porque, na verdade, nós não conseguimos concluir aquilo que precisamos concluir. E Deus está dando a oportunidade para mim e para você de ouvir essa palavra, alinharmos a nossa vida segundo o seu propósito e exercermos o nosso chamado em nome de Jesus. E eu quero ler com você o que está em Êxodo 34, versículo de número 1. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras 2, que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado se apacentem defronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã, de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Glória a Deus. Nós vamos parar por aqui para meditarmos um pouco nessa manhã sobre ciclos que se repetem em nossa vida. O Senhor conduziu Moisés ao Monte Sinai da primeira vez, onde ele teve uma experiência incrível com Deus. Deus se manifestou para ele. Deus fez com que a glória dele o envolvesse de tal maneira e deu a ele uma experiência que mais nenhum outro teve. O Senhor escreveu os seus mandamentos em 2 tábuas de pedra, lavradas por Deus, e entregou para Moisés. Só que Moisés, quando ele foi advertido por Deus que o povo havia se desviado, Moisés, ao descer do monte e ao avistar tudo aquilo que havia acontecido, Moisés ficou tomado de uma fúria. Meus queridos irmãos, os nossos sentimentos nos traem, as nossas emoções nos traem, as nossas emoções nos fazem quebrar o que não poderia ser quebrado. Coisas preciosíssimas que o Senhor coloca em nossa mão e muitas vezes jogamos no chão, jogamos fora, quebramos, quando na verdade deveríamos proteger e exercer exatamente do jeito que Ele ordenou. Mas Moisés, com um ataque de fúria,
movido pela circunstância, pela condição com que o povo estava, a forma como as pessoas fizeram, se desviando dos caminhos do Senhor, adorando agora um bezerro de ouro, Moisés é tomado por um ataque de fúria e quebra as tábuas da lei. Quando ele chega e resolve tudo o que precisava, clama ao Senhor, existe ali um conserto. Agora no capítulo 34, Deus diz para ele: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas 2 primeiras, que quebraste. Presta atenção, Moisés agora tem que repetir o ciclo, só que agora de uma maneira pior, porque da primeira vez foi Deus que lavrou as tábuas para ele. Ele não precisou preparar nada, ele recebeu tudo de presente diante do Senhor. Você sabe qual que é o nosso problema? Tudo aquilo que não nos custa nada, nós não valorizamos. Nós temos uma mania de dar valor só àquilo que tem preço. E sabemos que o que tem preço, na verdade, não tem agregado em si valor como muita coisa que não dá para pôr preço. Um exemplo, você pode sim, através do seu dinheiro, comprar uma viagem para qualquer lugar do mundo, mas não existe dinheiro que pague um abraço de um filho, um sorriso de um filho, um eu te amo do filho ou da esposa. São coisas que o dinheiro não compra. O dinheiro não compra de maneira nenhuma a verdadeira felicidade. O dinheiro apenas te proporciona um conforto, mas numa sociedade totalmente capitalista, e de maneira nenhuma eu sou contra o capitalismo, porque o capitalismo está agregado a merecimento, ou seja, se você trabalhou, você tem. Se você não trabalhou, você não tem. Mais do que justo. Infelizmente, mesmo em uma sociedade capitalista, tem muita gente que fica de boca aberta aguardando o governo ou as organizações colocarem as coisas em sua boca. E Deus nos colocou para governar. Foi o Senhor que nos estabeleceu para triunfarmos e avançarmos. Mas em uma sociedade capitalista, onde tudo tem um preço, irmãos, os valores vão ficando perdidos. Aquilo que realmente é valioso acaba tomando uma conotação diferente. E o que aconteceu com Moisés? Ele não valorizou aquilo que de verdade tinha valor. Ele fez com que a sua fúria fosse maior do que tudo aquilo que Deus havia feito, estabelecido, entregado para ele, e ele quebrou aquilo que Deus tinha dado. Agora, ele teria que pagar o preço para dar valor àquilo que Deus faria novamente. Observe que quem escreveria nas tábuas de pedra seria Deus, da mesma forma. Só que ele agora deveria lavrar as tábuas de pedra. E ao subir ao monte com essas tábuas de pedra, você pode ter certeza que a subida não foi fácil. Primeiro, que lavrar as tábuas já não era uma coisa simples, uma coisa fácil. E depois, subir o monte com essas tábuas também não é fácil. O Senhor estava ensinando uma lição para Moisés, mostrando para ele que um descontrole emocional fará com que ciclos da vida dele se repitam e se repitam de maneira mais árdua. Escute, você que está assistindo o Maná Diário de hoje, talvez os seus ataques de fúria podem te puxar para trás, fazendo com que as coisas se repitam na sua vida, porque na verdade você está quebrando aquilo que o Senhor já tinha te dado. São muitas pessoas que estão jogando fora o seu chamado, que estão jogando fora aquilo que Deus colocou em suas mãos e terão que fazer o mesmo caminho que um dia fizeram, só que agora com maior sofrimento. E isso é terrível, irmãos. Isso é terrível. Isso é terrível porque faz com que nós percamos tempo. A culpa é de Deus? Não. A culpa é nossa. A culpa é minha, a culpa é sua. Porque nós nos embaraçamos com pequenas coisas, com besteira. Mas como ninguém tropeça em montanha, as pessoas tropeçam em pedras pequenas, acabam caindo numa situação como essa. E Deus disse para Moisés: você vai lavrar
2 tábuas de pedra, você vai estar diante de mim. No versículo 2 ele diz, prepara-te para amanhã, para que você suba e se apresente ali no Sinai, no cimo do monte. É para você preparar, para você ir. Uma preparação de coisas que já havia acontecido. Observe que era desnecessário essa repetição se Moisés não tivesse sido levado pelas emoções. O que está acontecendo na sua vida que tem feito coisas se repetirem? Eu quero dizer para você, nessa manhã, não sei que hora que você vai estar assistindo esse Maná Diário, mas estou gravando pela manhã, eu quero dizer para você, o que está se repetindo na sua vida que você poderia, na verdade, estar em outra fase, em um outro momento. Está na hora de corrigir isso. Está na hora de corrigir a rota. Até quando você vai querer continuar na corrida dos ratos, em círculo, correndo, sem sair do lugar? Não adianta. Não é isso que Deus planejou para mim e para você? Ou você acha que Deus tem prazer nisso? Deus, ele age assim, de maneira pedagógica, para que Moisés aprendesse, e não só Moisés, eu e você, através de uma palavra dessa. Versículo 3, ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte. Tem coisa que é só você e Deus. Não adianta. Tem coisa que é só você e Deus. Um povo ficou prejudicado por causa da ação de Moisés, porque agora teriam que aguardar ele novamente todo aquele período. Moisés sofreria ainda mais, porque ele deveria repetir todo o ciclo, mas um povo ficaria estagnado, aguardando essa situação, esse conserto, para que pudessem dar continuidade. Existem coisas que você fará sozinho, é o que está escrito aqui. Deus disse, ninguém apareça com você, é para você vir sozinho. Pare de levar companhias para aquilo que Deus estabeleceu para você. Deus mandou você fazer. Muitas vezes Deus manda uma pessoa fazer uma campanha de oração. Imediatamente ele já dá um jeito de envolver 3, 4, 5, 6. Mas peraí, Deus mandou você. Eu canso de ver pessoas estabelecendo propósitos para que outros cumpram. Eu fiz um voto diante de Deus, se o Senhor assim realizar, eu vou orar 5 horas da manhã, todo dia com o irmão fulano, com o irmão ciclano, com o pastor, nós vamos fazer uma campanha. Espera aí, você fez um voto para outro cumprir? Eu fiz um voto diante de Deus para declararmos um culto de ação de graças e é ciclano, bertano que vai ter que estar. Mas espera aí, você fez um voto para outra pessoa cumprir? Em nome de Jesus, faça voto para você cumprir, tem coisa que é só sua. Eu não estou dizendo que é errado você ter alguém que ore com você de madrugada, você tem alguém que organize para te ajudar em estabelecer um culto de ação de graças, por exemplo. Não, isso não é errado. Errado é você colocar o peso que deveria ser seu nas costas do outro. E nós precisamos amadurecer, irmãos, porque senão os ciclos continuarão se repetindo em nossa vida, porque nós transferimos a nossa responsabilidade. Pare de transferir a sua responsabilidade. Autorresponsabilidade é uma matéria que deveria ser praticada por todo ser humano. Por não praticarmos a autorresponsabilidade e sempre transferirmos a responsabilidade das coisas para os outros, atrasamos muito todo o processo. Eu quero orar com você nessa manhã, abençoando a sua vida, abençoando a sua casa. Espero ter te ajudado com essa palavra. Eu tenho certeza que muitos ciclos que estão repetindo na sua vida não eram mais para repetir, mas por causa do seu descontrole, tem se repetido. Que tal você mudar o seu comportamento a partir de hoje e deixar com que o Senhor complete as coisas em sua vida? Vamos clamar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro nessa hora por cada vida que está conectada nesse vídeo, que está assistindo e que recebeu essa palavra. Que o Teu Espírito Santo venha tocar nessas vidas agora. Toda obra das trevas contra esse irmão, contra essa irmã, não prosperará. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eles possam caminhar,
que eles possam desenvolver, que eles possam crescer na presença do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu rejeito a estagnação, eu rejeito tudo aquilo que não vem do Senhor e os abençoo. Em nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.